Vamos dar início à segunda parte do nosso treinamento de Spring. Neste vídeo, vou explorar alternativas para o uso da anotação auto-wired. Vimos na primeira parte do curso que o desenvolvedor, utilizando Spring, tem que identificar quais os objetos que devem ser gerenciados através da anotação component e as dependências na aplicação, através do auto-wired, para que possamos garantir a inversão do controle. Então, por enquanto, nós conhecemos 4 anotações: o auto-wired, component, primary e Spring Boot application. Então, vamos continuar a aplicação anterior, onde a classe A tem como dependência a interface B, marcada como auto-wired, essa dependência. E a interface B possui duas classes, classe X e classe Y, que a implementam. Então, quais são as alternativas que eu tenho à anotação primary? É a convenção de nome e usar uma outra anotação, que é o qualifier. Vai ficar como dever de casa identificar quem é que tem mais prioridade: qualifier, primary ou a convenção de nome. Então vamos ao código. A classe A tem como dependência uma interface B. E a interface B pode ser implementada por X ou Y. Por X ou Y. A classe Y ela está marcada como primary. Então, quando eu executar o código, vamos verificar que quem executou foi a classe Y. O que acontece se marcarmos ambas as classes X e Y como primárias? Observem que o código dá erro. O Spring não identifica qual das duas ele deve instanciar. Para termos um controle maior de debug no Spring, podemos criar o arquivo application.properties na pasta resource e editar. Através dessa instrução, eu vou registrar toda a transação, todas as operações realizadas pelo framework. Observem que agora o meu log ficou mais rico, porque está no modo debug. Então ele não consegue identificar qual classe vai ser utilizada. Vou retirar por enquanto o debug. E se nenhum contiver primário? Vamos executar novamente. Ele reclama que eu tenho duas classes que implementam a interface, mas nenhuma está marcada como primária. Qual é a sugestão? Vamos lá. O primeiro comentário que eu quero fazer é: com a dependência marcada na classe, eu não sou obrigado a ter um construtor. Vou marcar de novo a classe X como primária. Observe que meu código ele vai executar normalmente, método na classe X. Vou retirar de novo o primário. E na nossa classe A, a dependência, vou utilizar o primeiro método, que é através da convenção de nome. Então, vou renomear a variável para classe X, minúsculo, e vou executar meu código. Observem que eu não precisei marcar como primário, mas através da convenção do nome, colocando em minúsculo o início do nome da classe, o Spring consegue mapear a dependência. Funciona também no caso da classe Y. Renomeei método na classe Y. A terceira forma é através do qualifier, da anotação qualifier. Como funciona?
E vou agora marcar a classe com um qualificador. Estou dizendo que o qualificador para essa classe vai se chamar classe X. Farei o mesmo para a classe Y. E agora, na classe A, eu identifico qual é a classe que eu vou trabalhar também com a anotação qualifier. Primeiro exemplo com a classe X. Ele executou o método da classe X, como também posso alterar para a classe Y. Identificou o método da classe Y. Então agora a gente adiciona na nossa memória, na nossa tabela de anotações, mais um componente que é o qualifier. O qualifier é uma alternativa do uso do primary, onde eu coloco um nome para aquele qualificador e utilizo como referência naquela dependência. Observe que a dependência AutoWired também possui agora um qualifier referenciando a classe que implementa esta dependência. Desta forma, a gente termina essa segunda parte, é uma segunda parte mais curta. Eu espero que tenham gostado. Se gostarem, deem um curtir e aproveitem para assinar o canal. Até a próxima!